Aí, galera apavorada, Senhora Morte vem chegando com mais um vídeo assustador. Hoje vou falar para vocês sobre os amores fantasmas. Muitas almas após a morte continuam presas à terra. Não conseguem desligar-se dos seus corpos físicos e da vida que levavam. Eles permanecem envolvidos pelo magnetismo terrestre, presos ao nível da crosta planetária, e não conseguem se desprender do apego à existência que já se encerrou. Inclusive, muitas vezes, eles nem têm conhecimento que já desencarnaram. Acreditam ainda estar vivos e não entendem por que as pessoas não falam mais com eles. Essas almas possuem um acesso bem fácil aos encarnados e podem mesmo se ligar psiquicamente a eles. São vários os sentimentos que contribuem para o aprisionamento de um espírito, tais como ódio, vingança e amor. Geralmente o amor desprezado, o amor traído, o amor perdido. É esse apego a entes queridos ou a pessoas próximas que produzem emoções poderosas que acabam por ser suficientemente fortes para manter o espírito preso no chamado terra a terra. Vamos conhecer agora 5 casos incríveis de amor que nem a morte foi capaz de destruir. Muitas pessoas já ouviram falar sobre o assombrado Castelo de São Marcos, uma fortaleza localizada na Flórida, que foi construída no ano de 1695, quando a Flórida era parte do Império Espanhol. Pois bem, a construção do forte foi ordenada pelo governador Francisco de la Guerra para impedir o ataque destrutivo dos ingleses. Segundo relatos, o fantasma mais ativo do forte é o de Dolores, que era a jovem esposa do comandante da fortaleza, o coronel Garcia Martí. No ano de 1784, o casal chegou ao forte. Como o casamento foi realizado por força de conveniência, o coronel, cruel e mal-humorado, maltratava muito sua jovem esposa. Sentindo-se infeliz, não demorou muito para que Dolores se envolvesse pelo jovem, bonito e charmoso capitão Manuel Abela, assistente do seu marido. Em pouco tempo, Dolores e Manuel iniciaram um romance. Ela usava um perfume específico e bem característico dela. Certo dia, o coronel Garcia sentiu no uniforme de Manuel o perfume da esposa. Pouco depois, Manuel e Dolores desapareceram para nunca mais serem vistos. Quando questionado sobre o desaparecimento de Manuel, o coronel explicou aos soldados que ele estava em missão especial em Cuba. E para os muitos amigos de Dolores, ele dizia que a mesma havia regressado para a Espanha porque o clima da Flórida estava comprometendo a sua saúde. A verdade só foi descoberta 50 anos depois, quando os americanos tomaram o forte. Uma anomalia foi percebida numa das paredes do calabouço e os tijolos foram retirados, revelando um quarto escondido e um par de esqueletos, masculino e feminino, acorrentados à parede, que posteriormente descobriu-se ser dos jovens amantes. Desde então, muitas pessoas têm relatado em diversos locais do forte pontos frios, orbes de luz flutuantes, vultos que caminham pelos corredores e um súbito aroma irresistível de perfume doce na área da masmorra. A Torre Eiffel não é conhecida apenas por ser o cartão postal de Paris, mas também por ser um dos locais mais assombrados da cidade luxo. Conta-se que um casal, que já estava namorando há muito tempo, resolveu se encontrar no topo da Torre Eiffel para discutir a relação. Ele queria casar, mas ela estava disposta a terminar o romance. O homem, furioso com a decisão da mulher, resolveu ameaçá-la. Ou ela se casava, ou ele a mataria. Ela insistiu em terminar tudo e foi empurrada da torre.
Vários turistas afirmam que o fantasma da jovem assombra o lugar e seus gritos ainda podem ser ouvidos como se ela continuasse caindo da torre até hoje. Outro monumento parisiense, conhecido por suas inúmeras atividades sobrenaturais, é o Arco do Triunfo. E o seu fantasma mais famoso seria o de Rose, uma jovem que em 14 de julho de 1914, durante os festejos da queda da Bastilha, após ter brigado com o amante, resolveu pôr fim à vida. Ela teria subido os 284 degraus até o topo do monumento de pedra e se atirado para a morte, quase chegando a machucar pessoas da multidão que se reunia embaixo do Arco do Triunfo para assistir às festividades do feriado. Até hoje, o fantasma de Rose é visto repetindo este ato desesperado, geralmente quando há uma multidão reunida para um desfile ou outro evento. A Guerra de 1812, ou Guerra Anglo-Americana, foi uma guerra entre os Estados Unidos e o Reino Unido e suas colônias, incluindo o Canadá. Contam que um tenente canadense, jovem, belo e muito tímido, chamado Muir, se apaixonou perdidamente por Marie McIntosh, filha de um comerciante local que morava perto do rio Detroit. Ela também se encantou por ele, mas devido à sua timidez, o jovem demorou muito para cortejá-la e aquilo irritou Marie. Durante semanas ele a visitava, mas nunca encontrava coragem para declarar seu amor. Até que um dia, antes de sair numa missão perigosa, ele a pediu em casamento. Para sua surpresa, ela riu e fez pouco caso, porque queria que ele se esforçasse para conquistar o seu sim. Arrasado, Muir achava que ela não o amava e se entregou à batalha sem nenhuma precaução, vindo a morrer durante o combate com soldados americanos. Na mesma noite de sua morte, seu fantasma foi procurar Marie, que ficou aterrorizada. Muir disse-lhe que tinha morrido com honra, mas queria que seu corpo fosse trazido de volta para o assentamento. Dizendo isso, ele apertou fortemente a mão da moça e desapareceu. No dia seguinte, Marie foi procurar o corpo com a ajuda de amigos e de seu pai em Fort Malden. Juntos, eles encontraram o corpo onde o espírito havia dito que estava e voltaram para enterrá-lo no assentamento canadense. Depois dessa experiência, a moça envelheceu e vivia isolada do mundo. Dizem que passou a usar luvas, pois o fantasma havia deixado uma marca negra na mão que apertara. Há relatos de várias pessoas que afirmam ter visto várias vezes, ao longo dos anos, o fantasma de Muir, curiosamente perto da data de sua morte, 9 de agosto de 1812. Um dos lugares mais assustadores da Escócia é o castelo de Hudley, que ganhou fama de mal-assombrado depois de inúmeras aparições de uma dama de branco. Esse fantasma sempre é visto vagando nas salas do castelo e nas terras da fazenda desde o século XVII. Nesse período, o castelo era de propriedade da família Lyon e uma de suas filhas teve um romance com o empregado. Quando a família descobriu, mandou matar o empregado e isolou a jovem na torre mais alta do castelo para que os amantes não se encontrassem mais. A moça, desesperada, se suicidou atirando-se da torre. Foi essa a versão da família. Contudo, rumores afirmam que ela foi empurrada porque a família queria minimizar o escândalo que tanto a envergonhara. Situada em Stowe, Vermont, essa ponte é assombrada há séculos por um fantasma conhecido como Emily. Hoje em dia, a ponte coberta ficou conhecida como Ponte Emily. São várias as histórias contadas a respeito desse fantasma. Uma delas seria que os pais não aceitavam o namoro de Emily e ela então combinou de se encontrar com seu amante na ponte para que eles pudessem fugir. Emily esperou na ponte, mas o seu amor não apareceu. Com o coração partido, ela se enforcou numa das vigas da ponte.
Outra versão conta que no dia do seu casamento, Emily ficou esperando no altar, mas o noivo fugiu. Desesperada, ela deixou a igreja e tomou sua carruagem com a intenção de ir à casa do noivo. Quando ela chegou na ponte, algo assustou seu cavalo, fazendo a carruagem tombar, vindo ela morrer no acidente que se seguiu. Desde então, aparições de uma mulher dirigindo uma carruagem foram relatadas nas primeiras horas após a meia-noite. Testemunhas afirmam que ela aparece com um semblante extremamente irritado e procura por algo que acredita-se ser seu noivo. Existem também rumores de quem atravessar a ponte à noite fará com que o fantasma de Emily deixe longos arranhões no carro. Apavorante, não é mesmo? Então fica aqui uma dica da Senhora Morte. Não despreze, não maltrate, nem traia seu amor. Vai que ele te ame tanto que nem a morte fará ele se separar de você. Já pensou andar por aí com um fantasma agarrado no ombro?